uma pergunta para o Gerardo. É com relação ao ego. A pergunta é: quem é esse tal de ego? Por que ele está no comando? Porque ele está no comando. Bom, vocês estão tendo a honra de estarem diante de uma mesa nordestina. Sintam-se privilegiados, porque é uma oportunidade rara e única. Vocês vão guardar isso para o resto das suas vidas. O ego, em parte, tem a ver com isso. Ego, gente, é o nome, significa eu, que o Freud deu para essa estrutura mais superficial. Dentro da psicologia transpessoal, vai um pouquinho além do que o Freud falou. Mas o ego é essa parte que a gente chama de consciente. É essa parte que está possibilitando a gente interagir aqui. E é essa parte que se organiza no sentido tanto de se conectando com as instâncias da carga instintual como outras, de defender as estruturas que fazem parte do contexto dentro do qual esse ego está inserido. Então o ego, ele permite a nossa vida de relação tanto com a gente como com os outros. Agora o ego, por ser uma instância limitada, e ele é limitado também porque ele precisa dessa limitação, ou seja, quando a gente reencarna, a gente precisa deixar para trás todo o conhecimento, porque a gente precisa recomeçar. E através do recomeço, a gente está razoavelmente livre do passado para tentar fazer diferente, porque senão a gente repete. Eu contei hoje de meio-dia uma história, que é a história do homem que morreu, e ele foi ao inferno. E aí chega lá, ele é recebido pelo Satanás em pessoa com o seu secretário. E aí o Satanás dá as boas-vindas, e o homem fica espantado e diz: não, mas não era para eu estar aqui, erraram. Diz: não há erro, pela forma como você viveu, aqui é o seu lugar. E aí o homem pede, suplica, implora, e o Satanás dizendo que não, que não, que não, até que chega um momento que o Satanás se abusa e diz: o que é que você quer? Diz: eu quero voltar para a terra, viver de novo. Diz: não, mas não é possível. E o homem reclama, pede, e aí o Satanás diz: tudo bem, você vai voltar. E aí ele diz: mas eu quero lembrar da minha vida que passou. E o Satanás diz: está certo, você volta e vai lembrar de tudo. Quando o homem vai embora, reencarna, aí o secretário diz: mas, mestre, perdemos uma alma. Ele disse: aguarde. O homem vive e morre de novo. E aí lá está ele diante do Satanás. E aí não tem conversa, ele entra. Diz: mas, mestre, diz o secretário, como o senhor sabia? Isso é porque ele não conhece a criança interior dele. Né? Ou seja, quando a gente reencarna, a gente tem um esquecimento. Esse esquecimento não é total, porque aí vem as tendências, as vocações, vem muita coisa e a criança lembra de muito. Só que isso é abafado, porque ninguém entende, né? E ainda bem que não entende, porque senão talvez fizesse mais confusão ainda. E ele reencarna quase zerado, entre aspas, para que um novo ego, uma nova personalidade seja constituída, para que ele tenha a oportunidade do recomeço. Então o ego é essa instância que permite que a gente se conecte, se
comunique e interaja. E é o ego também o que vai precisar estabelecer uma conexão com o Deus dentro de nós, para se tornar no eu auto-observador, capaz de fazer esse trabalho de educação da emoção, do sentimento, liberando o potencial que está lá dentro. Ok? Uma pergunta para Sandra. O que a senhora pensa... Ela não gosta de chamar a senhora. Como educadora, o que a senhora pensa como educadora da educação de gêneros nas escolas? Eu disse que pergunta difícil é com Gerardo. O grande problema nosso não é a discussão, nem o ensino, é o como a gente faz e a partir de que ideologias a gente faz. Então, há uma pergunta que é atribuída a Lenin, que dizia assim: quem educa o educador? Então, o grande problema não é a discussão, é saber qual é a intencionalidade da discussão e que aportes teóricos e que ideologias e que, muitas vezes, interesses estão presentes na discussão. A escola, ela deve ser um local de discussão. De tudo, deveria ser um campo de discussão. Um campo onde não apenas a gente trabalhasse o conteúdo do que já está posto, porque essa é, inclusive, a sua função mais, vamos dizer assim, mais presente. É uma função extremamente tradicional e conservadora. Então, a escola, em especial, ela deveria ser um campo também para dois outros patamares, né, desses conteúdos, que seriam o patamar da discussão, ou seja, da capacidade de se abordar temas controversos, temas considerados muitas vezes tabu, mas não numa perspectiva unicista de quem aborda. Essa é a crítica também que muitas vezes afasta, vamos dizer assim, uma possibilidade de que esse patamar seja um patamar de discussão e de reflexão. E o outro patamar seria o da criação, ou seja, há um conteúdo que tem que ser repassado, é a função conservadora, há um conteúdo que deve ser discutido, porque não é ainda um conteúdo definido em termos de é isso, é aquilo outro, então é algo que está em processo, né, em construção, e um terceiro patamar, que é um patamar de criatividade ou do novo. Então acreditamos que o problema não é a discussão em si, porque inclusive nem adianta, porque se não for discutido na sala de aula, vai ser discutido no recreio, vai ser discutido, né? Então não adianta, tem que ser discutido. Agora, o grande cuidado é exatamente as precipitações, as intencionalidades, né? E o tipo de referência que é utilizado. E há algo que é muito grave também, que é o chamado modismo. Então, quando de repente aparece uma situação, especialmente quando a situação é midiática, aí pronto, explode. Daqui a pouco morre. Então, a grande dificuldade é essa, né? É a gente ter a chamada maturidade de que esses assuntos, como outros assuntos, sejam objeto de discussão, mas de discussão, não é de imposição de uma ideologia, em especial se for, por exemplo, a ideologia de um professor, de um coordenador. Há pouco tempo atrás, um professor, ou coordenador, eu não sei, né, de que pegou a criança, um menino, então a maneira de reprimir o menino, então era colocar um menino, pintar um menino todinho, né, como se fosse uma mulher, né, e todo mundo em torno fazer o famoso bullying. O que é um absurdo. Mas há muitos anos atrás nós líamos na Folha de São Paulo uma notícia de que um professor tinha um hábito estranho. Ele, quando queria punir um aluno, se era um aluno do sexo masculino, então ele vestia o aluno de baiana e botava o aluno para dançar na frente dos outros. Isso há 20, 30 anos atrás. Então, essas problemáticas elas estão sempre presentes, porque nós temos uma dificuldade. Aí eu vou pegar carona aqui no meu amigo, né? Então, de repente, alguém quer fazer o processo, mas a partir do seu ego, do seu, e quer impor a maneira de pensar,
né? Então, saindo daí do gênero, por exemplo, para a questão política. Então, a escola, a gente sabe que hoje é toda uma campanha da chamada escola sem partido, escola sem partido, escola sem partido. E, logicamente, é a questão de Paulo Freire, que ele é um divisor na história da educação da humanidade, quando ele diz o ato pedagógico é um ato político, não tem volta. Quem quiser gostar dele, gosta, quem não quiser, não gosta, mas ele é o divisor. Todo ato pedagógico é um ato político. Agora, não necessariamente político, o quê? Partidário. Então, é sempre essa dificuldade que a gente tem de enfrentamento das questões, porque nós temos as opiniões, né, as formas de pensar já fechadas, e a gente não oportuniza aquilo que deveria ser o papel da universidade, da escola em nível médio, em nível de ensino fundamental, que é a pluralidade. Então, a gente não sabe conviver com a pluralidade e com o pensamento divergente. Então, geralmente, quando alguém tem um pensamento divergente, vai passar a ser o quê? O objeto, né, de discriminação, vai sofrer a violência na escola. Agora, que a discussão deve ser feita, deve ser feita. Agora, deveremos ter sempre o cuidado da forma como isso é feito para evitar o quê? Para evitar as polarizações, né, e principalmente as imposições de ideologias daqueles que são os responsáveis pelo discurso. Para o Gerardo, na mudança interior, com a doutrina espírita, como não se cobrar tanto quanto as atitudes do passado? Como se livrar da culpa da qual a doutrina nos faz lembrar e nos mostra a responsabilidade do que fez? Você pode ler de novo, tem uma parte que eu não entendi direito. Na mudança interior, com a doutrina espírita, como não se cobrar tanto quanto as atitudes do passado? Isso é um ponto. Como se livrar da culpa da qual a doutrina nos faz lembrar e nos mostra a responsabilidade do que fez? Olha, em primeiro lugar, a doutrina espírita, ela não aponta culpa. Não aponta. Isso ou é de pessoas, do movimento, ou da gente mesmo, né? Porque a doutrina espírita, ela fala que o erro faz parte da pedagogia do aprendizado. Ou seja, eu aprendo também através do erro, né? Agora, se eu sou contumaz no erro, tem algo que não está bem. Aí é para se repensar. A culpa, gente, é atributo evolutivo para que a gente repense, refaça, repare, corrija e se aperfeiçoe, né? Se eu permaneço na culpa, o ego está usando isso como estratégia para não assumir a responsabilidade pela mudança. Então eu preciso pensar bem nessa questão, porque se eu errei algo, eu me tornei um ser mais sábio. Eu já sei que não é por ali. Eu me iluminei, né? E aí eu posso fazer diferente. Agora, se eu fico na reclamação porque eu errei, vamos colocar eu. Se eu fico na reclamação porque eu errei, eu estou dentro das estratégias do ego para não mudar. Então eu preciso tomar cuidado nisso. Por exemplo, na casa espírita, não sei aqui, mas tem algumas lá em Maceió que costumam dar muita ênfase no erro, né? No erro, ou seja, na falta, e ainda acrescenta, vai para o umbral, né? Ou seja, a gente reedita a história do vai para o inferno, né? Que eu não vejo muita diferença não, né? Na história do umbral, o sujeito lá no lamaçal, só com a mão de fora e as bobulhas, socorro, socorro, né? Para o caldeirão fervente com um diabinho espetando. Tenha santa paciência, gente, né? É importante a gente saber que conexão com o mundo espiritual, o local para onde a gente já vai, a gente já está conectado a partir de agora, porque é criação no dia a dia. Tudo é expansão da nossa mente, a vida que a gente vive lá também. Então,
a doutrina espírita, ela nos conclama ao aperfeiçoamento. E a gente precisa lembrar, como eu disse ainda na palestra, que o erro, depois que foi cometido, ele passa a ser lembrança. E eu preciso usar a lembrança no processo de autocorreção, de autoaperfeiçoamento, reparar o que precisa ser reparado. Né? Então, crescer, mudar, evoluir, é acolher-se. Acolher-se é desabrochar o amor. E como nós estamos aprendendo a amar a nós mesmos, a gente se acolher, inclusive quando a gente se percebe em falta, é fundamental para que a energia de mudança venha com força, com vigor e nos impila a crescer. Para Sandra, como você vê, diante do desmonte da educação brasileira, a atitude passiva, no meu ver, não podemos confundir resignação com falta de ação, do povo brasileiro, diante de governantes que vão na contramão da reversibilidade dessa situação? Só Jesus sabe. Porque não dá, é muito complicado. Vamos lá, vou tentar ver tudo que eu já li na minha vida sobre isso e o que eu consegui pensar. É difícil porque nós temos uma tradição, não se horrorizem, por favor, mas nós temos uma tradição antidemocrática. Nós não temos, vamos dizer assim, historicamente falando, exercícios de democracia, né? Então, nós nascemos sob a bandeira da dominação, a bandeira da resignação, entre aspas, né? Considerando, com todo respeito, que nós temos 210 anos de processo colonizador dentro da tradição católica, né, de aceitar, né? Nós tivemos muito pouco em matéria de experiência de pequenas revoluções. As revoluções, historicamente falando, são revoluções mais de classe média, né, das burguesias. Dizem que a única mesmo popular foi a baiana, viu? Que seria a Revolução dos Alfaiates, mas o restante é tudo muito de grupos sociais. Então nós não temos uma tradição. O que é que isso traz para nós? Traz um comportamento que acho que Anísio Teixeira, grande educador baiano, chama de uma esquizofrenia, que o Gerardo vai poder dizer para a gente o que é melhor essa esquizofrenia. Então, de repente, a gente imagina e não consegue fazer. De repente, vive num mundo paralelo e não consegue operar, né? Não consegue realizar. Então, esses processos que aí estão, começam a trazer para a gente uma sensação estranha. Quando o BBB, né, Big Brother Brasil, vai chegar na sua última edição, consegue 100 milhões de ligação. A gente não consegue juntar 2 milhões de assinaturas para fazer determinados processos. Isso é alguma coisa que deve nos estimular a refletir, a pensar. Sinceramente, a médio prazo, não vejo como. Eu, pessoalmente, não vejo. Por quê? Por essa ausência de experiências, né? E por uma espécie de postura acomodada e estimulada, sempre essa acomodação, pelas diversas lideranças, no sentido de que tudo vai se resolver de modo mágico. Nós, sob o ponto de vista de consciência, grosso modo, nós vivemos a chamada experiência da consciência mágica. Então, a consciência mágica é aquela que resolve tudo no imaginário, mas não resolve na realidade. No entanto, alguns movimentos já se manifestam, mas mesmo alguns movimentos que se manifestam, na nossa visão, aqui é a visão da pessoa, Sandra, né? Eles são tanto quanto equivocados, porque eu entendo que você vai fazer processos de reivindicação, aí você vai e quebra o patrimônio público, né?
você está com raiva do governador, está com raiva do prefeito, aí você vai e prejudica, né, o povo que vai trabalhar. Aí você vai agir de modo agressivo, né? Então, penso que há também muito aproveitamento, vamos dizer assim, muito uso ideológico de grupos, no sentido de cada vez mais provocar essas reações que terminam sendo reações antipáticas, né? Então, acredito que o único caminho para isso é a partir do próprio processo educacional. Então você tem que formar desde cedo o leitor crítico, o espectador crítico, na escola, a leitura crítica da realidade, né? Sob o ponto de vista da própria doutrina e do próprio movimento, uma postura também crítica, não estamos dizendo uma postura de ataque, não estamos dizendo uma postura violenta, mas uma postura que possa nos auxiliar a ter uma leitura de mundo, que é exatamente, voltando ao Paulo Freire, que por sinal é filho de mãe católica e de pai espírita, para quem não sabe, né? Ou você tem uma leitura crítica, ou você não vai conseguir sair nunca em defesa daquilo que seja o correto, porque você vai ser sempre o quê? Massa de manipulação. Então é isso que a gente geralmente observa, as massas de manipulação. Então há muito pouco ainda, há muito pouca conscientização crítico-política, não no sentido, né, real da palavra, né, mas no sentido, o que a gente tem visto é o quê? É muito mais uma dominação política, é o uso. Entre nós espíritas, muitas vezes nós vemos companheiros dizerem assim: eu vou votar em fulano porque eu vou ganhar um emprego, eu vou votar em ciclano porque vai beneficiar um parente, né? Então a gente ainda vê isso entre nós, imagina, entre nós os espíritas. Então, pessoalmente, penso que há muito caminho a percorrer ainda, mas tudo começa por um processo em nós, de uma reflexão crítica e no nosso processo social, desde cedo, estimulando as nossas crianças, em especial os nossos jovens, a atitudes mais conscientes, mais respeitosas, mais afastadas dos preconceitos. Eu ria quando o nosso Gerardo falou aqui de um grupo nordestino. Aí ele lembrou o trio nordestino, né? Sanfona, zabumba e triângulo, todos os três difíceis, né, de tocar. Mas observe bem, nós temos um movimento espírita que tem preconceito de gênero, tem preconceito geográfico, tem, cultural, tem, de cor, tem, de idade, tem, de condição socioeconômica, tem. Então a gente às vezes quer uma coisa muito grande, mas a gente ainda não conseguiu fazer, né, o dever de casa, dos bons, da boa compreensão e do bom entendimento. Entendo que, como espírita agora, não posso ser violenta, nem posso estimular nenhum processo de violência, né? Mas devo ter a minha participação dentro dos critérios, obviamente, né, que a doutrina espírita me apresenta, né? De quê? De ter participação social, de reivindicar, né, de assinar lá as petições públicas que aparecem online, para a gente poder dizer que a gente tem uma forma de atuação, né, dentro do movimento, na sociedade, mas dentro do equilíbrio, né, que, vamos dizer assim, né, estamos buscando nesses processos. E acreditar que se estamos nesse mundinho de provas e expiações, né, e nesse país, principalmente, talvez a interpretação que o Haroldo dá do Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, para quem não conhece, procure conhecer, é realmente a de que recebeu realmente o que de pior tinha. É a interpretação do nosso Haroldo. A gente recebeu aqui no Brasil o que tinha de pior. De pior. Pronto, a tarefa é essa. É ver se a gente consegue o quê? A gente consegue fazer alguma coisa, né? E vem, para finalizar, a responsabilidade individual do nosso mecanismo que se chama voto. Nós não podemos vender o nosso voto. Está chegando um momento aí que a gente vai, simpatiza com esse, simpatiza nada, né? A gente chegou a hora da ficha limpa. Eu não conheço Mané dos Grudes, mas Mané dos Grudes é ficha limpa, então eu voto Mané dos Grudes. Não é isso? Então, é essa responsabilidade que a gente tem que ter. Eu lastimo, mas não consigo visualizar ainda muita. Não sei se Gerardo pode me ajudar aí nessa pergunta difícil.
Eu tenho uma tendência para trazer, a gente pode pensar o ser como ser o eu pessoal e o eu universal. Eu tenho uma tendência a pensar voltando para o eu pessoal. E eu acredito que se eu não deixar de ser resignado em relação à minha proposta evolutiva, como pessoa, como ser, se eu não sair da acomodação que me faz repetir coisas, se eu não assumo responsabilidade pelas minhas escolhas, eu não vou colaborar para que o eu universal ou o eu coletivo onde eu estou inserido mude, melhore. Então, eu acredito que começa a partir de mim, né? Agora, eu não vivo só. Eu vivo numa sociedade. Então, eu posso contribuir. Eu acho que a pergunta não é por que o povo brasileiro não faz isso ou aquilo. Eu sempre eu procuro trazer para mim. Por que eu não estou fazendo isso ou aquilo? O que é que eu posso fazer? E aí, dentro das minhas possibilidades, eu me movimentar para fazer, né, aquilo que me for possível. Não o que é impossível. Obviamente, se eu quiser mudar a sociedade brasileira, é porque eu me julgo melhor do que a sociedade, melhor do que quase todo mundo ou do que todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu sou semelhante a todo mundo, com qualidades, com defeitos, com virtudes, com deficiências e tudo mais. Então, se eu quero realmente colaborar, precisa partir de mim. E iniciando em mim, em cada local que eu participo, que eu frequento, aí eu estou contribuindo. Se eu puder ir além disso, encher a caixa de e-mail dos deputados, dos parlamentares, né? Se eu puder participar de movimentos, né? Se eu puder organizar movimentos, como muitos estão fazendo, né? Não pensem que a coisa está paralisada, não, porque não está. Tem muita efervescência, né? Muita. A gente não tem ideia de onde é que vai dar isso, né? Mas é uma experimentação, e a vida é isso, é experimentação. E a vida nos permite experimentar, para que a gente aprenda através dos acertos, dos erros, e a gente vai encontrando o caminho melhor, né? Se daquele jeito não está dando certo, vamos tentar de outro, e aí a gente vai fazendo. Mas, obviamente, isso não é uma coisa simples, né? Porque envolve o eu individual e envolve o eu coletivo, que a gente precisa repensar muito da nossa sociedade, precisa, né? A gente não tem a menor ideia de tudo que foi feito nesses últimos 30, 40 anos para que determinados grupos tomassem conta, né? Mas não é o momento de conversar sobre isso, né? Porque se a gente toma consciência de tudo que foi feito por baixo dos panos para que se tornasse do jeito como está aí, saúde, educação, segurança, etc., a gente vai perceber que isso não foi simplesmente descaso. Há muito mais por trás disso, né? Mas o princípio básico é a partir do eu, né? Do eu. E é o que eu acredito que a doutrina espírita ela veio fazer, para que eu me modifique, né? Se o ego tem sido sobrevalorizado, que ele seja sobrevalorizado no sentido de se tornar funcional, ativo, competente e habilidoso nesse trabalho de renovação, de reconfiguração das nossas estruturas, desde as mais profundas até as superficiais. E assim fazendo, a gente vai estar mudando, colaborando também para que a sociedade mude. Tem muito mais perguntas aqui, mas o tempo já finalizou. E vamos agora para o coffee break. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível.
Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.